Quando você opera verdadeiramente pela fé, eu te dou a grande chance de me interromper a qualquer momento. Se Deus fizer um milagre na sua vida, me interrompa. Se Deus fizer algo, perder peso, qualquer coisa, levante-se e venha para o lado esquerdo e ali testemunhe. Nós não vamos te parar. Que o Espírito de Deus, quando suprimimos, o Espírito de Deus move. E nós suprimimos, deixamos, levante-se. E se quiser gritar, venha para cá, para a esquerda, para a direita. Diga. Quando a sua razão opera, ela passa para o segundo plano. A razão humana é anti ou contrária ao sobrenatural. O homem não acredita naquilo que não consegue explicar. O sobrenatural não é simplesmente explicado. O sobrenatural é verdadeiramente vivenciado. Você não pode explicar. Como você pode explicar? Ele roubou o delator. E como você explica essa linguagem? Deus me deu essa linguagem. Ele deu isso a você. Como você explica isso? Esse é um fenômeno sobrenatural. Que o Espírito de Deus está em você e ele começa a falar em línguas através de você. Como você explica isso? Então a fé é a capacidade de acreditar no irracional e no impossível. Deus nos deu a fé para crer naquilo que parece impossível. Então vamos continuar, por favor. A fé não precisa de uma razão para acreditar em todas as coisas. Deus chamou aqueles homens de Deus e disse: olha, construa uma arca para mim. Mas nunca havia chovido. Isso não faz sentido. Mas ele disse: faça mesmo assim. Muitos crentes de fato tentam entender e só então crer. O mundo, por outro lado, diz: primeiro veja e depois sim creia. E Deus diz: creia e então veja. É o contrário. Jesus disse ao povo que a fé de Jesus os curou. 19 casos que ele te contou, sua fé o curou. Sua fé foi curada. Por favor, continue. Fé. Portanto, o homem natural não tem a fé. O homem carnal não possui fé. O homem natural, de fato, não tem fé. Portanto, ele não pode, de forma alguma, compreender as coisas do Espírito. Porque a fé é uma dessas coisas do Espírito. Ela veio de Deus. Vem de Deus. Então, enquanto não tiver a experiência do novo nascimento, o homem da sua família que não se converteu não vai te entender. E por que você vai à igreja todo domingo? E por que você tem que estar orando todos os dias se Deus te ouve? E o homem natural começa, porque para ele isso é uma loucura. Ele não entende até que nasça de novo. O sobrenatural é um evento sobrenatural. Enquanto tiver essa experiência, quando você realmente começa a caminhar em fé, está começando no reino sobrenatural. Uma salva de palmas. Não se pode de forma alguma separar o sobrenatural da fé. Se fizermos isso, já não é Deus e já não é a verdadeira fé. Você diz: eu tenho uma fé, mas se não for sobrenatural, que está acima e além, que não é uma fé inabalável, indomável, uma fé invencível, essa fé que é sobrenatural para crer em coisas que humanamente é impossível que você acredite. Por isso Deus nos dá essa fé para crer acima e além. E isso se chama uma fé sobrenatural. E se você diz que tem fé, mas não, se você tira o sobrenatural, isso não é mais fé e não é mais Deus. Há uma tentativa sutil do inimigo de remover o sobrenatural da sua vida, porque se ele roubar a sua fé, ele roubará tudo. Ele pode roubar seus bens, pode roubar sua casa, pode roubar tudo, mas se você tiver fé, você terá tudo de volta com fé. Dê com toda a sua força a sua fé. Ele quer roubar a sua fé. E, em outras palavras, como ele rouba a sua fé? Eu estou te pregando uma mensagem e ele começa a falar na sua cabeça. A guerra espiritual começa na sua mente. Sim, mas é que o apóstolo não entende. Eu venho de uma família que não tinha nada, sou pobre, sempre fui pobre, nasci pobre, vou morrer pobre. E começa a racionalizar a incredulidade. Isso é o que eu chamo de incredulidade educada. Todas as nossas igrejas, nossas escolas e a educação que é dada lá fora estão desenhadas para racionalizar o sobrenatural. Eles não acreditam em milagres. Diga ao médico: isso foi um milagre. Ele vai dizer que você está louco. Vai te mandar para o hospital psiquiátrico se você disser que foi um milagre. Porque essa palavra milagre vai além e acima da educação.
Aumentem o volume. Estão aqui, igreja? Eu disse, estão aqui. Em outras palavras, há uma tentativa de roubar isso de você. E é através do raciocínio. Quantos de vocês são bombardeados? 1, 2, o resto nunca. Se você não tem guerra espiritual, você está louco. Vou te mandar para um hospital. Porque todos nós temos uma guerra. E o que é a guerra? Duvidando das promessas que Deus te fez, duvidando da palavra que Deus te deu, duvidando. E o diabo joga isso para você e diz: como assim? Isso não tem cura. Você diz que não tem cura, mas pelas feridas de Cristo eu fui curado. Há um mover sobrenatural e poderoso, porque eu sou um portador e um dos pais do movimento sobrenatural. Então, onde quer que eu vá, Shiraba, onde quer que eu vá, há uma atividade espiritual. De repente, estávamos muito tranquilos em Honduras, ensinando, todos discipulando ativamente. E a atmosfera mudou completamente e os milagres começaram à meia-noite. Parece que estamos aqui em Miami. Ao meio-dia, as pessoas querem ir comer, mas à meia-noite, porque eu carrego uma atividade espiritual e um sinal de que eu caminho na fé, é que eu já perdi a mente. O que você quer dizer com ele perdeu o juízo? Se você quer acreditar em coisas grandes, você tem que guilhotinar aquela razão que lhe diz que é impossível. E você lhe diz que tudo é possível para aqueles que creem. Irabacu. Nós estamos aqui da igreja, então há milagres e há pregadores que falam sobre fé, mas eles não têm manifestações sobrenaturais. Que tipo de mensagem? Não, eu não julgo dessa forma. Eu julgo pelo que aconteceu depois que ele pregou. Se nenhuma barata foi curada, ninguém foi curado. Não houve palavra profética, não houve sinais. Teve uma pessoa que foi completamente liberta. Eu digo, essa mensagem realmente não tem fé alguma. Porque a verdadeira fé produz resultados onde quer que você vá. Quando você carrega essa fé, você agita as coisas. Você agita demônios, agita situações, agita e dizem, mas esse chegou e agitou. Cheguei ao Paquistão, tudo estava bem tranquilo. E quando eu cheguei, as bombas começaram a explodir, porque o diabo sabe que eu estou indo. E quem você acha que eu sou? Eu sou um filho de Deus que carrega o poder de Deus e a fé de Deus. E você também. Não, mas é que não tem nada. Continue, por favor. Não, mas não me diga que tem fé. E não há uma atividade sobrenatural. As pessoas estão cansadas da religião morta. As pessoas estão cansadas de ir à igreja e é sempre a mesma coisa, o mesmo cântico, a mesma senhora que se manifesta, o mesmo senhor roncando, a mesma senhora com mau hálito. E o mesmo te diz, estou cansado. As pessoas querem uma fé viva em um Cristo vivo. Então cada geração, ouça isso, cada geração perde sua fé, perde o sobrenatural. Quando a fé se perde, perde-se o sobrenatural. 2, ouça isto. Cada geração que perde sua fé depende da soberania de Deus. Então dizem, não, eu dependo. Se Deus quiser que aconteça, se não, não. Nunca tomam uma iniciativa. O que isso significa? Significa que nunca acontece nada porque Deus já não vai curar. Deus já te disse, coloque as mãos, você expulsa demônios. Eu não vou te dizer o que fazer, porque já te disse. Então estamos esperando pela fé. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. 3 gerações. Os propósitos de Deus são tão grandes que uma geração não é suficiente. Deus tem um propósito com você, com sua família, com seus filhos. Por isso o diabo quer tirá-los, por isso o diabo quer abortá-los, por isso o diabo quis te abortar, por isso o diabo quis te matar. Porque são 3 gerações, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Levante a sua mão, por favor, diga com toda a sua fé e convicção. Eu sirvo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora diga ainda mais forte, com toda a sua voz e poder. Seus filhos começam a sua jornada nos seus ombros. E a fé já não era tão necessária, porque o pai, com seu apoio e experiência, ajudou. Quantos de vocês já deram uma ajuda significativa e valiosa aos seus filhos? Não me diga que você está deixando tudo claro. O pai quer ajudar o filho.
Não existem crianças teimosas que depois perdem tudo, mas tudo bem, mas você o ajudou de forma significativa. E o terceiro, Jacó, que também teve um papel importante nessa história. Muitos anos se passaram e Isaac disse, opcionalmente, vou comprar uma casa, vou acreditar em Deus pela metade, a outra metade meu pai pagará. Vou acreditar que para um carro meu pai vai me ajudar, que ele vai me dar o depósito. Essas palavras não eram mais tão necessárias quanto Abraão ter que comer um cabo. E chega a Jacó, e um dia ele teve um encontro muito significativo com a poderosa presença de Deus. E ao ter esse encontro tão profundo com a presença divina de Deus, ele diz, uau, Deus está realmente aqui e eu não sabia disso. O sobrenatural deixou de ser estritamente necessário para se tornar algo opcional. A terceira geração. Escute bem isso, chega a não fazer o menor sentido, é realmente inacreditável. Ensine seus filhos a dependerem verdadeiramente de Deus. Ensine seus filhos, ensine-os a semear com fé, ensine-os a crer profundamente. Não dê tudo a eles de forma imediata, ensine-os a crer com convicção, ensine-os a depender plenamente de Deus, porque senão seus próprios filhos vão te dizer, minha mãe e meu pai vão a uma igreja de loucos, onde o sobrenatural não faz sentido algum. Pergunte a um não convertido na rua e diga que no reino do Rei Jesus, o Deus Todo-Poderoso faz com que mulheres estéreis tenham filhos milagrosamente. E ele vai te dizer, com certeza o apóstolo tem um laboratório de esterilidade. Eles realmente não compreendem simplesmente como um seio cresce em uma mulher. Eles não compreendem como um paralítico se levanta. Eles não entendem como uma pessoa cega enxerga. Mas você e eu bem sabemos, aumente o volume. Tudo e eu sei que servimos a um Deus sobrenatural, todo-poderoso. Ótimo, ótimo. Levante a sua mão grande e grite bem alto.